Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. Os últimos vídeos aqui no canal tá sendo assim, né? A gente mais conversando do que propriamente mostrando os processos. Igual vocês viram aqui um pouco da aplicação de tinta e um pouco da aplicação de verniz desse para-choque dianteiro da Ranger. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o seguinte: como que a gente pode fazer para fazer uma aplicação de tinta, fazer uma aplicação de verniz, fazer uma pintura que a gente sofra o mínimo possível na hora do polimento e que caia pouco cisco, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: sujeira e pintura não combinam. Um para-choque desse entra pra gente, a gente faz a desmontagem, faz toda a limpeza. A primeira coisa que a gente faz, bota na lavação, bota limpa alumínio, bota solopan, bota o produto que for para limpar bem aonde fica impregnado de sujeira aqui, tá? A gente faz a limpeza por dentro, por fora, para depois sim começar a fazer a preparação para a aplicação de primer. Por que a gente já faz isso no começo? Porque se o para-choque entra e eu preparar e lavar ele depois, pode acontecer o quê? Entrou outro para-choque, eu terminei esse, deixo no canto, vou fazer aquele. Daí eu terminei aqui e entrar mais uma peça. Vou fazer aquela, esqueço de lavar os dois. No final do dia, tem 4, 5 peças para fazer a aplicação de primer. Não dá mais tempo de lavar, porque se lavar, não dá tempo de secar suficiente o bastante para a gente fazer a aplicação de primer e não ter problema nenhum. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a limpeza antes mesmo de começar a fazer a preparação para a aplicação de primer. Depois o que vai acontecer? A gente vai aplicar o primer no dia seguinte, a gente vai fazer o lixamento. Tem gente que lixa todo com água, o primer, tem gente que faz o lixamento híbrido, que eu falo, começa seco e finaliza com água, e tem gente que faz tudo a seco, igual eu prefiro fazer tudo a seco. Quando a gente faz o lixamento, independente se for com água ou não, na verdade, se for com água, começa a impregnar água de lixa nesses cantos também, né? Então a gente tem que fazer a limpeza antes de colocar na cabine. E para quem faz o lixamento totalmente a seco, o que vai acontecer? Muita poeira vai ficar aqui. Aí é só pegar um bico de ar, bater bem no ar e colocar para fazer a pintura. Até por isso que eu gosto de fazer o lixamento a seco, né? Porque eu não preciso lavar de novo para colocar dentro da cabine. Já só bato no ar, vai para dentro da cabine. A outra questão é a seguinte: a cabine tem que estar sempre limpa. Não vamos falar de uma cabine dessa, vamos falar de uma cabine de alvenaria, né? A cabine que você mesmo montou, o chão sempre limpo, as paredes sempre limpas. Inclusive na primeira oficina que eu trabalhei, tinha uma torneira dentro da cabine. Eu deixava um baldinho d'água enchendo, pegava, jogava ao redor da onde eu estava pintando, dava um ademão de tinta, botava o balde para encher de novo. No intervalo dava mais uma jogadinha de água, assim, ó, de leve, claro, né? Porque a gente tem que também tomar cuidado com a umidade dentro da cabine. E assim eu fazia a pintura e caía pouco cisco, tá? Tô falando para vocês, caía bem pouco cisco. Não se compara a uma cabine dessa. Se eu falar para vocês que é a mesma coisa, tropa, eu vou estar mentindo, né? Aqui, realmente, facilita muito, não só na questão do cisco, até na questão do overspray mesmo, né? Todo o sistema de exaustão ali, tu aplica, não fica aquela névoa, tu consegue enxergar bem, aquela névoa não cai de novo aonde você acabou pintando. Então não tem comparação, porém aqui cai sujeira também, tá? A gente tem a série Em Busca da Pintura Perfeita, que eu fiz 15 peças, das 15 peças, 2 realmente não precisaram fazer polimento e as outras tiveram que fazer polimento, nem que seja catar um cisco, 2, 3, 10 ciscos numa peça, mas teve que fazer polimento. Acontece de às vezes não cair cisco nenhum, mas com uma cabine dessa aqui, não adianta nada ter uma cabine dessa aqui e os filtros não estiverem em dia, estiverem saturados. Aqui a gente tem 3 filtros. A gente tem o pré-filtro, que vai aqui fora, a gente tem o filtro do teto e tem o filtro do chão. Tá? O ar entra pelo aquele pré-filtro, já fica sujeira ali, porque ele acaba puxando o ar aqui do ambiente, vai lá para cima tem outro filtro que segura as partículas que podem ter passado o pré-filtro, empurrando todo o resíduo de tinta, todo o resíduo de verniz, toda a poeira que está suspensa para baixo. Daí aí embaixo ali o que vai acontecer? Vai ficar no filtro, né? Vai ficar no filtro ou então no chão ao redor do filtro. Passa o ar pelo filtro e vai
para a rua limpo de novo. Então tem um ciclo, né, que ele é feito. Se um desses filtros estiverem saturado, o que vai acontecer? Não vai ter essa circulação. Se o filtro de cima estiver saturado, não vai empurrar ar para baixo. Se o de baixo estiver saturado, o de cima vai empurrar, mas não vai passar pelo de baixo para ir para a rua. O ar vai ficar circulando ali dentro. Então não adianta de nada, igual eu falei para vocês, ter uma cabine dessa e não ter uma manutenção em dia. Então tudo isso que eu falei para vocês são as principais dicas, né? Eu falei que eu não dou dica, agora eu tô falando que eu dou dica, né? Que é o meu dia a dia, e o meu dia a dia eu acabo falando e acaba saindo como se fosse uma dica. É porque tudo que eu falo aqui eu não quero impor para ninguém. Eu falo o que eu faço para mim, que dá certo para quem se identificar, para quem quiser melhorar, para quem já vem dando problema e quiser fazer igual, show de bola, tá bom? E agora a gente vai falar o seguinte, sobre a questão do polimento. O que a gente vai fazer para sofrer menos possível, né? A gente já falou do cisco, para cair menos cisco possível, lembrando que o que atrai o cisco para a peça é a eletricidade estática, e agora a gente vai falar sobre a questão de sofrer o mínimo possível na hora do polimento. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quanto mais pulverizado eu aplicar um verniz, mais grosso ele vai ficar, pulverizado aqui, liso ali, vai acabar sofrendo muito na hora do polimento. Tem que lixar bastante, entrar com uma lixa 1200, com uma lixa 1500, 2000, agredir demais o verniz. Isso vai fazer com que a gente acabe agredindo demais e perdendo a proteção UV do verniz, onde dá aquelas quedas de brilho, né? Então a gente tem que fazer uma aplicação para que fique mais parelha possível e que a gente sofra o mínimo possível na hora do lixamento, para a gente não precisar corrigir textura na hora do polimento. E se encatar um cisco, passar uma máquina na peça toda, que daí fica show de bola. Eu garanto para vocês que não vai dar queda de brilho. A outra questão é o seguinte, a gente tem que ficar atento nos intervalos entre cada demão de tinta, nos intervalos entre cada demão de verniz. Eu vou dar um exemplo. A gente tem que entender que cada tinta, verniz, eles têm seus produtos voláteis. O que é o produto volátil? É o diluente. Tá? A gente aplica uma demão de tinta, o diluente vai varar, o primer vai varar a repintura que já tem ali, vai chegar até o plástico e não tem para onde ele ir. O que ele vai fazer? Ele vai bater e retornar. Se tu aplica uma demão de tinta, depois tu aplica outra e depois outra, sem esperar os intervalos, todo o solvente vai ficando retido, o filme do verniz acaba fechando e dá a queda de brilho. Tá? Às vezes dá 20 minutos, ele já perdeu o brilho, nem saiu de dentro da cabine, ele já perdeu o brilho. Às vezes o dia seguinte que perde o brilho. Daí o que a gente vai fazer? Vai agredir bastante de novo na hora do polimento. Vai lixar bem ali na hora do polimento para abrir o brilho, vai perder a proteção UV, porque mesmo a gente esperando o tempo ideal para o polimento que os fabricantes pedem, a gente vai estar agredindo demais o verniz, vai estar lixando demais. Ele vai sair brilhoso, tá? O cliente vai embora feliz da vida, depois vai dar queda de brilho, ou o cliente vai retornar, ou o cliente vai ficar bravo, ou não tem tempo, nem volta mais na tua oficina. Então a gente tem que ficar atento a essas situações também na hora da aplicação de verniz. Beleza, tropa? Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esqueça de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo do seu lado direito está escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tropa. Tamo junto e um abraço.